Paz de Jesus, salve Maria! Que alegria poder estar com você nessa segunda parte de perguntas e respostas sobre a consagração de Nossa Senhora. Lembrando que dia 26 nós vamos iniciar o nosso caminho de consagração e nós vamos partir desse livro aqui, ó, 33 dias de preparação, aonde diariamente nós vamos fazer as orações que são próprias e a formação, além dos propósitos diários que cada um também precisa ter. Se você não assistiu o primeiro vídeo, ele já está aqui na playlist para que você possa ouvir. Ali eu já respondi algumas perguntas e hoje eu vou prosseguir com perguntas e respostas sobre a consagração. Se você quiser fazer anotações, pegue o seu bloco e vamos iniciar. Eu não vou repetir as perguntas que eu já fiz, né? Porque já está tudo no vídeo, então eu vou prosseguir aqui com a minha listinha de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta de hoje é: quem não pode fazer a sua consagração? Às vezes a gente vê irmãos, missionários convocando para a consagração e muitas das pessoas vão acompanhando. Porém, nem todo mundo pode fazer essa consagração. Quando eu fiz a minha, eu não sabia disso. Eu não tinha problema, graças a Deus, mas depois que eu descobri, eu fiquei assim, nossa, acho que nem todo mundo sabe disso. Por quê? Não pode fazer essa consagração quem excluiu a graça de Deus de sua própria vida, ou seja, quem vive em situação de pecado grave, e por isso não pode comungar. Então vamos lá? Se você é de segunda união, você não pode comungar, então você não pode consagrar. Se você vive com alguém, mora junto com alguém, né, não é casado na igreja, não tem ali o sacramento, você não pode fazer consagração. Se você vive em algum pecado mortal, na sexualidade ou em outra questão, você também não pode fazer essa consagração. E antes que você pense assim, ah, mas isso é uma discriminação. Não. Um consagrado, ele precisa buscar o quê? As virtudes e combater o pecado, como a gente falou no primeiro vídeo. Então, se eu estou no pecado grave, eu não estou nem buscando virtude e nem renunciando ao pecado. Eu não posso comungar. Eu não posso buscar os sacramentos. Então, como é que eu vou me consagrar? Isso não impede que você reze todos os dias. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço. Não impede. Mas fazer essa consagração não pode. Por quê? Porque na preparação, como eu dizia no primeiro vídeo, você precisa, durante esses 33 dias, você precisa se confessar. Então, se você está impedido, você não vai poder se confessar. Eu disse também que a segunda condição é você comungar no dia da consagração, ou seja, no dia 27 de novembro. Se por acaso não tiver missa ao seu redor, assim que possível você participa da missa e faz ali a sua oração de entrega. Mas você precisa comungar. Você não pode estar em estado de pecado mortal. Isso não é discriminação. Não é. Um outro porém também, quem faz uso de métodos contraceptivos para evitar filhos não pode fazer a consagração. Por quê? Porque você não está testemunhando a vida, o compromisso que você fez no altar. Então você começa a perceber que a consagração é um chamado para todos. Assim como a comunhão, todos são chamados, mas você precisa se preparar. E uma vez que você se prepara, você tem que lutar para não cair em pecado mortal. Você não pode comungar de qualquer jeito. E a consagração também não. Um outro porém, quem é inscrito na maçonaria, quem apoia partidos como socialismo, comunismo ou outras ideologias, também, porque você está indo contra a palavra de Deus. Então é um momento também de você refletir. Por isso que eu falava no primeiro vídeo, às vezes as pessoas veem ali um missionário ou outras pessoas promovendo a consagração e muitas das vezes não falam sobre isso. E todo mundo acaba ali fazendo a caminhada e se consagra, porém essa consagração ela não vai ser válida.
Ela pode ser válida por você, mas Deus que sonda o nosso coração sabe realmente se ela é ou não válida. É claro que eu não vou aqui apontar o dedo para você e dizer assim, mas a sua consagração não é válida. Claro que não. Isso não é o meu dever. Deus que sabe da verdade do seu coração. Por isso que aqui na nossa caminhada, eu não vou ficar supervisionando se você se confessou ou não. Eu não vou ficar aqui perguntando, e aí, já se confessou? E aí, tá fazendo os exercícios? Não vou ficar no seu pé, porque esse compromisso é entre você e Deus. E nosso Senhor quer a sua verdade, Ele quer o seu coração. Não um coração cheio de pecado, mas um coração decidido à mudança, um coração convertido. Esse é o principal objetivo da nossa firmeza e do nosso compromisso a se consagrar. Então, reveja muito sobre essas questões para que você não esteja cometendo um sacrilégio, tá bom? Outra pergunta. Como fazer esta consagração? Eu já falei no primeiro vídeo, né, como vai ser. A partir do dia 26 nós vamos ter aqui o vídeo no canal às 10 horas da manhã para que a gente possa fazer o nosso caminho. Para que a gente possa ali parar um momentinho, os vídeos vão ser bem objetivos, vamos fazer as orações que são próprias, para que você entenda como é a estrutura das semanas, ela está dividida assim. 12 dias preliminares, no qual nós vamos falar do desapego do espírito do mundo e aquisição do Espírito de Deus. Aí depois vai vir a primeira semana, conhecimento de si mesmo. Segunda semana, conhecimento da Santíssima Virgem. E a terceira semana, conhecimento de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer esse caminho e nesses 33 dias nós vamos ver cada dia um tema, nos aprofundando, buscando cada vez mais aprender sobre Nossa Senhora. E no último dia nós vamos fazer a nossa consagração, aonde você pode fazer essa consagração de preferência na Santa Missa, você participa da missa, você comunga e no momento da sua ação de graças ou no final da missa, você vai e fica ali um pouquinho ajoelhada, vai na capela ou vai diante de uma imagem de Nossa Senhora, como você preferir, e você reza a fórmula da consagração. Se no dia 27 de novembro você não puder ir na Santa Missa, você pode fazer esse momento na sua casa, porém, o mais breve possível, participe da missa e reze novamente a fórmula da consagração, tá bom? Essa fórmula pode estar impressa ou no celular, como você preferir. Não precisa que o padre assine, não precisa. A questão da correntinha, você pode usar ou não, fica ao seu critério. Eu gosto de usar porque eu entendo que é o meu compromisso. Assim como eu uso a minha aliança, o compromisso que eu fiz com meu esposo diante do altar. E essa correntinha me lembra a consagração que eu fiz à Nossa Senhora. Mas isso não quer dizer que se por algum motivo eu parar de usar, eu deixo de ser consagrada, não. Porque muito mais vale que eu tenha uma vida devota à Nossa Senhora. Que todos os dias eu possa ali rezar meu terço, rezar as orações. Livros de orações é o que não falta, é só você procurar. Ou até mesmo procurar orações na internet, se você não tiver nenhum livro, para você se dedicar à Nossa Senhora. Porque como eu disse no primeiro vídeo, não basta você consagrar, você precisa ter uma constância também de buscar Nossa Senhora. A correntinha pode ser fina, pode ser grossa, enfim. Não quer dizer que a grossa é porque você é o devoto, super, mega devoto. E os que tem fina é pouquinho, não. A correntinha eu prefiro que seja o mais simples possível. Se tivesse mais fina eu usava. Porque eu já vi pessoas usando que parece até um cadeado de bicicleta, mas eu acabo até julgando. Mas eu não posso ficar me atentando a isso, tá bom? Então fica ao seu critério usar. Mas eu volto a dizer que é importante sim você usar a correntinha ou a medalha de Nossa Senhora, enfim.
E sem esquecer que nesse período você precisa fazer a confissão. Como deve viver um consagrado e quais as práticas que deve realizar? Bem, eu já falei, né, sobre a questão do terço, de outras orações. E essas práticas, elas se dividem em duas partes. A prática interior, no qual consiste em fazer tudo por Maria, com Maria e em Maria, e para Maria, para mais perfeitamente fazê-las por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Viver no estado de abandono e confiança para com Nossa Senhora, confiando a ela todas as nossas necessidades, ou seja, a nossa submissão e a nossa entrega. A prática externa, também devemos cantar as glórias de Maria, honrá-la com todo amor, anunciando a todos em todo lugar o que é a verdadeira devoção a ela. Devemos contemplar os mistérios do Santo Rosário, participar de suas festas, enfim, é aquilo que eu já falava, né? São as outras orações. Por mais que você não consiga fazer todos os dias, mas tem coisas que são prioridade, como rezar o terço. E daí você pode escolher os sábados, que é um dia dedicado a Nossa Senhora, para rezar o ofício, para rezar algum outro terço. Então, são essas práticas que vai nos ajudando na nossa caminhada. A gente não pode deixar isso de lado. Outra pergunta. Quais são, em resumo, os admiráveis efeitos dessa consagração na alma de quem a faz? Aqui, esses efeitos são 7. Também vou passar rapidinho, porque nós vamos aprofundar isso na formação. Primeiro, o conhecimento e desprezo de si mesmo. O meu eu precisa morrer. A minha vontade. Quando a gente canta, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Jesus é o centro. Então, é para Ele, é por Ele que eu vou adorar, que eu vou buscar. E eu não vou ficar barganhando com Jesus. Não vou. É preciso ter esse desprender de nós, né, da nossa vontade. Segundo, participação na fé de Maria, que no céu ela não necessita, mas obteve de Deus a graça de guardá-la, para fazer dela participar seus filhos eleitos. Participar é buscar conhecer mais sobre os títulos de Nossa Senhora, ler livros de Nossa Senhora. Gente, é uma preciosidade a coleção que o Padre Francisco Amaral, acho que eu só tenho um livro ou 2 livros, eu não lembro agora se eu tenho um segundo, mas eu sei que eu tenho um livro do Padre Francisco Amaral e é maravilhoso porque, assim, é de uma maneira simples, é de uma maneira singela e que você fica apaixonado cada vez mais por Nossa Senhora. Então, leia livros. Eu falei aqui do Padre Francisco porque ele tem escrito muito sobre Maria, mas tem muitos outros escritores, tem muitos livros que falam de Maria. E eu recomendo que você busque cada vez mais conhecer. Terceiro, a graça do puro amor. Quarto, a graça de uma grande confiança em Deus e em Maria. O quinto, comunicação da alma e do Espírito de Maria. Sexto, transformação das almas em Maria, imagem de Jesus Cristo. E quarto, a maior glória de Deus. Tudo que a gente busca em Nossa Senhora é rumo a Jesus. Nunca pense o contrário. Nossa Senhora, ela não está no mesmo patamar que Jesus, ela está abaixo. Porque Jesus é o Rei, o Salvador, o Senhor dos Senhores. Mas Maria está ali aos seus pés para lhe servir, para estar ali à sua disposição. Por isso que ela, quando pede as coisas a seu filho, ela fica ali insistindo, é porque ela tem essa intimidade, essa proximidade. Mas a gente não pode esquecer que Jesus é o centro. Não vamos confundir as posições. Outra pergunta. Quais são os graus da santa escravidão de amor a Jesus por Maria? São 4 graus da santa escravidão. E todos têm por base a total entrega de si mesmo e do que se possui a Maria Santíssima. Primeiro grau. Consiste em nos entregarmos à Santíssima Virgem como escravos.
abandonando-lhe a parte satisfatória e impetratória de nossas boas obras. Quando a gente fala nos entregar como escravo, a gente perde os direitos de tudo. Quando eu fiz a minha consagração, quando chegou nessa parte, deu um nó na minha cabeça. Porque eu pensei assim, eu não posso mais pedir nada. Eu vou me consagrar, não posso mais pedir. Que negócio é esse? Não tô entendendo isso não. E aí eu lembro que eu fui atrás de pregação e eu achei uma, e o padre falava exatamente disso. Quando a gente se coloca como escravo, é porque a gente está realmente se submetendo. Os santos fizeram isso. Quando ele começou a falar dos santos, eu comecei a lembrar de alguns que se submeteram tanto que deram a própria vida. E a pergunta que me veio é, será que eu tenho mesmo essa total entrega? Por isso que fala consagração da devoção, a total entrega. É o abandono total. Sabe quando a pessoa pula de paraquedas? Ela tá pulando confiando que o paraquedas vai abrir. Mas se não abrir? Pode acontecer alguma falha. Porém, com Deus a gente não pode fazer a mesma coisa. Ah, vou abandonar esse problema na mão de Deus. Mas será que Ele vai fazer? Se Ele achar que é para o seu bem, Ele vai fazer. Se Ele não achar, Ele não vai. Porque nem tudo Deus vai nos atender, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, essa total submissão não é só para um padre que abandona tudo. Não é só para uma freira, para um irmão, para uma pessoa que está indo para uma congregação. Não. Todos nós somos chamados a essa total entrega, essa total disposição. Por isso que essa preparação, ela vai nos apertando para ver mesmo se a gente está disposto a fazer isso. E é por isso que é importante você sempre fazer esse caminho de consagração, até mesmo de renovação, para que você pare um pouco e pense: nossa, será que eu estou sendo mesmo devoto de Maria? Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou cumprindo com o meu papel de consagrado? Então é um momento também de reflexão, de parar e refletir. Segundo grau, consiste em viver com Maria em espírito de imitação. Considerar Maria em suas orações, contemplações, ações, sofrimentos, assim como em todas as virtudes. Não tem como eu ser consagrado e me comportar como pagão. Eu vou aprofundar isso na formação, porque tem muita gente que eu vejo até usando a pulseirinha e a pessoa tá vestido totalmente ao contrário. Então tem alguma coisa disfuncional aí. Terceiro grau, consiste além de renunciar completamente a si mesmo e entregar-se a Maria Santíssima, também em esconder-se em seu docíssimo coração para rezar, trabalhar e sofrer em sua companhia. Ou seja, é oferecer tudo. Sofrimento, as dores, as dúvidas, as carências, as emoções, tudo. O quarto grau consiste não apenas em ir a Maria quando for agir, mas em viver em Maria de modo permanente, ao ponto de, em verdade, se poder dizer: não sou eu que vivo, é Maria que vive em mim. A pessoa que busca realmente viver as virtudes de Nossa Senhora, essa pessoa ela vai buscar incessantemente. Ela não vai fazer uma busca só de vez em quando. Eu não provo que eu sou mariana só por conta de uma corrente, só porque eu passei a usar vestido ou saia, ou só porque eu estou usando o véu. Eu me mostro que sou mariana quando tudo em mim muda. O meu comportamento, o meu falar, as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus passos, tudo muda. Não é uma coisa só. Porque externamente pode estar muito bonito, mas e dentro? E dentro? Então vamos refletir. Esse vídeo de perguntas e respostas já está ajudando a gente
a ir se preparando. Eu não tô querendo aqui desmotivar você ao ponto de você pensar assim, então não tô pronta para fazer a consagração. Não! Se você está disposto a querer acontecer a sua conversão, é preciso buscar, é preciso caminhar. Não tem como converter sentado no sofá. Você tem que caminhar. E a gente faz essa caminhada justamente porque a gente está buscando, porque a gente quer. Eu não alcancei as virtudes todas de Nossa Senhora. Eu acho que eu nem sei se eu tenho uma virtude, mas eu estou na busca. Mas eu quero, eu desejo, eu estou insistindo, eu estou batendo ali, ó, insistindo como diz a palavra. Eu não posso me render. Isso eu não posso. Então, vamos seguir lutando. Próxima pergunta. Quais serão as consequências da difusão dessa total consagração pelo mundo? Como disse São Luís de Montfort, foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Sendo assim, a total consagração à Santíssima Virgem levará não apenas à santificação daqueles que a fizerem e se esforçarem por vivenciá-la, mas beneficiará muitíssimos outros que serão salvos graças aos méritos daqueles que, por meio da santa escravidão de amor, doaram à Mãe Santíssima seu tesouro espiritual. E mais ainda, é pela difusão dessa total consagração, juntamente com sua decência, esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, o nosso testemunho. É através do nosso testemunho que as pessoas vão ver que elas também podem recorrer a Nossa Senhora, que elas também podem fazer esse caminho de consagração. De que forma se dará o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Profetizado em Fátima, se dará pelo estabelecimento da devoção ao Imaculado Coração no mundo, ou seja, pela difusão da total consagração em todos os lugares. O triunfo do Imaculado Coração acontece quando Maria leva o coração de uma pessoa a se submeter à vontade de seu filho. Então você percebe que a finalidade maior de Maria é nos levar para o coração do seu filho. Por isso que nós temos que nos consagrar, divulgar a consagração para que mais pessoas possam se voltar para Nossa Senhora. Mais pessoas possam buscar Nossa Senhora como intermédio. Lembra, nós temos uma mãe, nós não somos órfãos. Nós não temos Maria como uma mulher qualquer, como os protestantes têm. Não. Ela é a nossa mãe, a nossa advogada. Uma outra pergunta muito importante que tem a ver com os nossos tempos. Por que São Luís de Montfort diz no tratado que a total consagração seria ainda mais útil nos últimos tempos? Porque cresceria muito a iniquidade e a apostasia. Você vê isso? Porque eu vejo todos os dias. Fazendo-se necessário uma grande e extraordinária misericórdia de Deus para salvar o seu povo. Também, segundo ensina Montfort, competirá à Santíssima Virgem a formação dos grandes santos e dos apóstolos dos últimos tempos. É muito fácil a gente falar de Jesus pelos meios da internet, mas a gente precisa viver. É o nosso testemunho que vai contar. E hoje em dia, a gente vê muitos absurdos. Dentro da igreja, fora da igreja. Nós vemos muitas pessoas que hoje não escondem mais as suas duas caras. Elas já mostram o que são. E isso é muito triste. Porque se de um lado a gente vê a iniquidade, a apostasia, por outro a gente vê pessoas dando contra-testemunho. A gente vê pessoas enganando outras. A gente vai vendo o mal crescendo. Isso é muito triste. Muito triste. Por isso que se faz necessário que nos últimos tempos que nós já estamos vivendo, a gente busque ser mais de Jesus através da ponte que é Maria. Próxima pergunta. Quais são as principais vantagens que obteremos fazendo-nos escravos por amor? Primeiro, tendo tão boa mãe, aceitando a nossa consagração, pelo que se digna nos considerar sempre como propriedade sua, de nos proteger e defender. Então, nós temos uma mãe que vai nos defender e guardar a todo momento. Segunda vantagem,
Maria tira todas as imperfeições das nossas boas obras, que antes de chegar a Deus passam pelas suas boas mãos. Dá-lhes um aumento de pureza, enfeitas com suas virtudes e pessoalmente as oferece a Deus. Imagina você quer dar o presente para alguém, só que você não sabe fazer o embrulho. Aí você pede para sua mãe: mãe, faz um embrulho para mim desse presente que eu vou dar para a pessoa? Ah, tá bom. Ela vai lá e faz o embrulho. Ela vai colocar uma fita, ou ela coloca numa caixa bonita, né? Ela enfeita, ó, tá aqui, ó. Então, para você que não sabia como embrulhar um presente, ela foi lá e caprichou. Nossa Senhora faz exatamente isso, né? Ela capricha para oferecer os nossos pedidos para Deus. Terceiro, a Santíssima Virgem, pelo fato de nos termos consagrado a ela livremente, passa a ter uma liberdade muito maior para nos formar interiormente. Quarto, tendo nos mostrado generosos e desinteressados a ponto de nos despojarmos inteiramente de nossos bens para colocá-los em suas mãos, Maria também nos será generosíssima neste mundo e no outro. A gente não precisa mais ficar se preocupando em entregar os nossos pedidos. Nossa Senhora sabe. Ela roga tanto por nós que ela já conhece quais são os nossos verdadeiros pedidos. Ela sabe o que nós precisamos. Por isso que quando ela vai pedir para Jesus, ela é certeira. Ela não vai ficar fazendo volta, ela vai ser certeira, porque ela sabe. Mas ao mesmo tempo que ela sabe também aquilo que vai nos fazer mal. Então, temos sim que confiar na mãe em todas as coisas, sem ficar com essa preocupação. Ai, será? Não, nada de dúvida. E o quinto, aprendemos com a mãe a vencer com mais facilidade as tentações e a rejeitar as obras do mal, esmagando a cabeça do inimigo e rechaçando suas más inspirações. Por isso que muitos santos contam que eles recorriam a Nossa Senhora nos momentos mais apavorantes. Por quê? Porque apenas com o olhar dela o inimigo corria. Então, não tenhamos medo de recorrer a Nossa Senhora. Bem, eu já vou mais uma pergunta e a gente já vai finalizar. Não vou conseguir terminar aqui as minhas perguntas, então vai ter a terceira parte, porque o objetivo é que não fique tão longo, para não ficar tão cansativo essa preparação, para que finalmente no sábado a gente comece a nossa caminhada, tá bom? Então, última pergunta. Por que a consagração é chamada de santa escravidão e os consagrados de escravos de amor? No contexto bíblico e também de nossa fé, a palavra escravo significa tão somente propriedade. Também é importante observar que nesse mesmo contexto, as palavras escravo e servo são sinônimas e, portanto, designam a mesma realidade. Quando alguém se proclama ou é denominado escravo ou servo de alguém, significa que é uma propriedade de quem o possui. Quando a Santíssima Virgem se proclamou escrava do Senhor, ela simplesmente estava dizendo que era uma propriedade de Deus, que a Ele pertencia. Nós também, quando por meio da total consagração nos fazemos escravos por amor, simplesmente estamos dizendo que escolhemos ser de Deus. Ou seja, fizemos a opção de pertencer a Jesus de um modo mais perfeito, uma vez que o fazemos por meio de Maria, que nos purifica a nós e as nossas obras, nos tornando mais apresentáveis a Deus. Aqui me faz lembrar da oração da consagração, que as pessoas cismam em falar como filho consagrado vosso. Primeiro, porque a oração original é coisa e propriedade. Segundo, que ser escravo é ser propriedade. É aquele que se entrega sem reserva. É aquele que pede o seu querer para se abandonar. Sabe quando a gente canta aquela música? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. A gente canta, mas muitas vezes sem pensar no real significado dessa música. De que é uma escravidão? E a gente fica ali cantando, mas eu só entrego essa parte, essa outra não. Mas eu só tô cantando, mas na verdade eu não quero me submeter. Olha a incoerência.
Então, não vamos mudar a letra da oração, até mesmo quando formos cantar, não vamos. Ah, mas na minha paróquia canta. Cante o certo você. Você não precisa ficar apontando o dedo para ninguém para falar, tá errado, não é assim, blá, blá, blá. Não, nada de briga. Cante você o certo. Eu lembro que eu estava outro dia não, já tem um tempo, eu estava numa comunidade e aí o pessoal cantou como filho e consagrada. Eu cantei como coisa e propriedade. Pronto. Se estão cantando de um jeito, eu vou cantar do jeito correto. Não é questão de se aparecer, mas é fazer do jeito que é certo. E é preciso romper em nós essa questão de que, mas é que a palavra coisa é meio esquisita, né, Alessandra? Parece que a gente sei lá, não significa nada. Isso me lembra na hora de Santa Teresinha, que um dia virou para Jesus e falou assim: se eu for a sua bolinha que você me joga para um lado e por outro e quiser me esquecer, não tem problema. Eu vou continuar me submetendo a ti. Santa Teresinha queria ser uma bolinha para Jesus brincar. Ela não estava interessada em ser um brinquedo de destaque, ela não estava interessada em ser a preferida, não. Ela queria fazer a vontade de Deus apenas. Ela queria se submeter. Ela realmente vivia a palavra na sua totalidade. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Se os planos do Senhor é me deixar de escanteio, que seja. Se Ele quer me levar para tal lugar, que seja. Se Ele quer fazer eu rodar o mundo, que seja. Mas é esse submeter. Por isso que eu e você somos chamados a isso. Como coisa e propriedade vossa, eu me rendo, eu me entrego, eu me submeto. Amém? Bem, nós vamos ter a terceira parte do vídeo de perguntas e respostas. E aí sim será a última parte para que definitivamente no sábado a gente possa começar a nossa caminhada com Nossa Senhora, no título de Nossa Senhora das Graças. Então, eu te espero na terceira parte desse vídeo. Se você tem perguntas, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e siga o canal para que você possa saber de todas as novidades. E lembrando que as notificações são colocadas lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, está aqui na descrição. Fica com Jesus, que Nossa Senhora das Graças rogue pela nossa caminhada e nos ajude a ser fiéis, como coisa e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Fica na paz.